Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e demais irmãos e irmãs, amigos queridos que nos assistem, mesmo de outras igrejas evangélicas e cristãs. Eu sou o pastor Fernando Fernandes e é com grande alegria que eu chego até você através desse vídeo, desse dispositivo, desse canal, para compartilhar a Bíblia, a Palavra de Deus. E eu quero pedir a você que tem próximo de suas mãos, ou nas suas mãos, um smartphone, uma Bíblia, um tablet, um computador, aonde quer que você esteja, para abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24, nós vamos ler os versos de 14 a 15, 2 versos apenas, 14 e 15, Josué capítulo 24, os versos 14 e 15, e a Bíblia diz assim: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Na verdade, esse texto bíblico é bastante conhecido e aqui nós temos uma declaração de fé e compromisso do grande líder, homem de Deus, Josué. E pensando, orando, estudando a Bíblia sobre essa colocação, me surgiu a questão sobre as minhas próprias escolhas. Porque nós aprendemos com a experiência, nem sempre nos livros, de que a nossa vida, num determinado tempo, ela começa a refletir resultados das nossas escolhas. E daí então eu coloquei como tema para nós o desafio: faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Olhe bem, não estou perguntando qual seria a sua escolha e eu não estou também sugerindo uma escolha que você deva fazer. Eu estou desafiando você, assim como eu mesmo fiz, a fazer a sua escolha. Quando nós olhamos o texto, nós vamos ver que já está no final da vida e do ministério de Josué como grande líder do povo de Deus, que saiu da escravidão do Egito pela direção, pela condução de Deus nas mãos de Moisés, e agora então o povo estava tomando posse, se assentando, se organizando na terra prometida em Canaã. E aí Josué está no fim da sua vida, do seu ministério. Nesse mesmo capítulo 24, temos a narrativa da morte de Josué. E ele chama o povo para a renovação da aliança. Aquela aliança que foi feita com Deus, né? A partir de Moisés, a aliança que foi feita com Deus no deserto, e agora Josué então chama o povo para renovar essa aliança. E na verdade, essa aliança, ela se constitui de grandes desafios para o povo de Deus e para o próprio Josué e a sua família. E essa aliança se define por escolhas que você faz. Josué, creio eu, percebia que estava arrefecendo, estava esfriando o compromisso do povo com a aliança de adoração, de fidelidade exclusiva ao Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que tirou o povo do Egito com mão forte, que fez grandes maravilhas pela jornada, 40 anos no deserto, mas agora na terra prometida, a terra abençoada, onde mana leite e mel, o povo estava se acomodando e se deixando influenciar pela religiosidade
que eles conheceram antes de atravessar o rio Eufrates e também pela religiosidade dos povos semitas que eles conheceram e os povos com os quais eles conviviam ali na terra dos amorreus, na terra de Canaã. Então Josué, lança esse desafio, porém ele faz a sua escolha. E baseado na escolha de Josué, baseado nos desafios que ele coloca para mim, para você, na escolha que ele lança para o povo fazer, também a Bíblia Sagrada desafia você a fazer a sua escolha. E o que se deve levar em consideração para que essa escolha seja feita? Porque lembre-se, eu disse, num determinado momento da sua vida, ela vai começar a refletir as escolhas que você fez no passado. Ela vai começar a trazer resultados das escolhas que você fez no passado. E o que é mais sério e importante, ela vai começar a cobrar de você, assim como cobra de mim e como cobra de qualquer pessoa, as escolhas que fizemos um dia na nossa vida diante de situações que nos desafiavam. O que podemos aprender, creio eu, à luz do texto bíblico nesses dois versos 14 e 15 de Josué 24 é o seguinte. Primeiro, temor a Deus e serviço a Deus impõe desafio. Talvez por isso muita gente tenha dificuldade de fazer uma escolha por temer a Deus e servir a Deus. Aí talvez você diga, não, mas eu tenho temor de Deus. Eu procuro servir a Deus. Calma. Uma coisa é você fazer algo que Deus diz que deve ser feito, fazer algo certo porque a Bíblia diz que é certo, porque você teme a Deus, e outra coisa é você fazer isso porque você tem medo do peso da justiça de Deus na sua vida. São coisas distintas. Temer a Deus é ter reverência, é reconhecer a grandeza de Deus, o caráter santo, maravilhoso, amoroso desse Deus. Então eu não tenho medo da justiça ou do castigo de Deus. Eu faço porque eu creio, eu entendo que esse Deus deve receber a minha devoção, a minha adoração, independente das coisas que aconteçam comigo, se boas ou ruins. Servir ao Senhor não é fazer coisas na igreja para a igreja ou fazer coisas para ajudar pessoas necessitadas, prestando auxílio e assistência social. Não. Isso qualquer pessoa faz. Até um corrupto pode ajudar pessoas. Até um ladrão pode ajudar uma pessoa. O texto diz que o grande desafio é justamente temer a Deus com essa consciência de que Ele é digno de temor e de adoração e servir a Deus com integridade e fidelidade. Servir a Deus impõe pureza de caráter, integridade. Fidelidade significa que o teu serviço, não importa o que você faça, não importa se ajudando um pobre ou necessitado, se no seu emprego ou cuidando da sua família, você faz para Deus, para a honra e glória de Deus. E integridade é pureza de caráter. Você faz porque você se sente bem em fazer e não faz como sentindo um peso de escravidão, porque eu preciso tapar o sol com a peneira e mostrar para os outros que eu estou fazendo. Não é isso. Então, na verdade, é colocado um desafio. E se não bastasse, o desafio de abandonar a idolatria. Veja o que Josué diz: temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram. Abandona. Mas eu não mudo de religião porque a minha mãe, porque a minha avó, porque é tradição da minha família. Espera aí, isso está te abençoando?
isso está acrescentando valor espiritual, agregando qualidade espiritual na sua vida? Não. Você está cumprindo tabela, você está ali de forma nominal. Muda, abandona. Não é pecado mudar. Se você muda, abandonando a idolatria, abandonando uma religiosidade fria, nominal, mesmo que praticada por toda a história da família como tradição religiosa. Porque não é isso que Deus quer de mim e de você. Outra coisa importante que nós podemos aprender no texto é que essa escolha que eu e você e todo ser humano tem que fazer e terá que fazer um dia, exige introspecção e uma reflexão baseada na nossa própria integridade. Observe que Josué continua falando ao povo e diz: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, façam a sua escolha. Ou seja, não coloca responsabilidade sobre seus pais, sobre sua mãe, seus antepassados, sua avó. Não coloca responsabilidade sobre a sociedade, sobre a igreja que você frequentava, que te decepcionou, ou sobre o pastor, o líder religioso, que em algum momento falhou, e ele pode falhar, ele vai falhar, porque é um ser humano. Assuma a sua responsabilidade, olhe para dentro de você mesmo, isso é introspecção. Olhar para dentro de si e vasculhar nas entranhas da própria alma e ver qual é a minha motivação. Por que eu estou aqui até agora? Será que eu não estou aqui apenas para satisfazer o meu interesse pessoal, querendo receber alguma coisa de favor? E ele diz: não. Se você não quer, se você não está satisfeito, se não te agrada, se não parece bem para você, se você não está gostando, faça a sua escolha. Assuma, seja responsável pela decisão e pela escolha que você faz. E aí eu acho interessante que a sensação que eu tenho olhando o texto é que Josué coloca a gente como que numa gangorra paradoxal, a autorrealização e a autonegação. O que você vai escolher? Olha bem para dentro de você mesmo, reflita, pensa e decida. Te faz bem? Te abençoa? Não está satisfeito? Não está gostando? Qual a sua decisão? Ele faça a sua escolha. Não transfira para o outro a responsabilidade. Não coloque alguém como culpado ou responsável pela sua apatia, pela sua frieza. Josué diz: se você não está satisfeito, se você não gosta, decida. É você que tem que decidir. Faça a sua escolha. Mas antes, olhe para dentro de si mesmo. Procure avaliar se você não está na religião, se você não está na fé, apenas para a autorrealização. E faça a escolha, mas entenda que essa escolha existe. A autonegação exige renúncia, como eu falei anteriormente. Por fim, quando olhamos o texto, penso que podemos aprender nessa escolha de Josué a necessidade de uma autodeterminação conjugada com autoridade espiritual e moral diante da nossa família. Quando você consegue esse nível de autodeterminação e de autoridade espiritual e moral, até mesmo as pessoas que não concordam com você te respeitarão. Porque aí Josué diz: olha, se vocês fizerem a escolha de vocês, o problema é de vocês. O que eu quero deixar claro, e aí ele diz: porém, eu e a minha casa servimos ou serviremos ao Senhor. E ele usa esse porém como um porém mesmo, a conjunção adversativa, ou seja, a escolha de vocês
não vai influenciar a minha. Se vocês escolherem servir a Deus, estamos juntos. Se vocês escolherem virar as costas para Deus e prosseguir, insistir no pecado da idolatria, isso não vai mudar a minha decisão, isso não vai mudar a minha escolha. E aí ele assume a responsabilidade, aí vem a autoridade espiritual. Eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Autoridade espiritual, autoridade moral. E isso tem a ver com o que ele coloca lá no verso 14. Servir a Deus com integridade e fidelidade. O testemunho dele influenciava as pessoas dentro da casa dele. A maneira dele viver, a relação dele com Deus, mostrava para as pessoas que podiam confiar nas decisões dele. Porque ele não tinha duas palavras, duas caras. Ele era um homem de integridade. O que ele pensava, o que ele sentia, era o que ele falava, porque era aquilo que ele vivia. E as pessoas percebiam essa integridade nele. As pessoas percebiam esse temor de Deus na vida dele. As pessoas na casa dele, na família dele, aprendiam, por observação, da fidelidade dele diante de Deus. E aí ele diz, eu e a minha família. Então as escolhas que as outras pessoas fizeram não podem influenciar a sua. E você precisa tomar uma decisão, mas preste atenção, você tem que ter autodeterminação. Não me interessa o que vocês estão fazendo, a minha decisão é servir a Deus. Não me importa o que vocês estão dizendo, a minha decisão é servir a Deus. E a minha casa, a minha família vai comigo. Porque ele tinha essa autoridade. Era autoridade espiritual, era autoridade moral, baseada na integridade, baseada na comunhão com Deus, baseada no temor a Deus, baseada na fidelidade a Deus. Você pode fazer uma escolha dessa forma? Pois então, você precisa fazer a sua escolha. O desafio colocado hoje é faça a sua escolha. Mas como está o seu coração? Como está a sua vida para fazer essa escolha? Há temor verdadeiro e sincero diante de Deus? A fidelidade no serviço a Deus? Você faz uma autoanálise, olha para dentro de si mesmo e pensa, reflete, ora e procura ajustar o seu caráter, a sua moral ao padrão de Deus, para a glória de Deus, deixando que Ele mesmo, pelo seu amor e graça, santifique você? Você tem coragem, autodeterminação para decidir por si mesmo? E tem autoridade espiritual e moral para decidir pela sua família? Ore ao Senhor, peça sabedoria, graça, peça disposição e ajuda do Espírito Santo de Deus, a fim de que ao final, transformado, restaurado, você faça, como Josué, a sua escolha. Querido Deus e Pai, é no nome santo e poderoso de Jesus que nos pomos diante do trono da Tua graça. E eu intercedo por esse querido, essa querida, esse irmão, essa irmã que nos assiste agora. E peço, Deus, se a decisão dele é fazer a escolha de Te servir, como disse Jesus, em espírito e em verdade, Te adorar com sinceridade, em espírito e em verdade, e influenciar a família dele, a família dela, a Te servir também. Eu peço que o Senhor derrame da unção do Teu Espírito Santo sobre a vida dele e dê a ele coragem para fazer a escolha certa, como Josué fez, e poder declarar por fé, eu e a minha família servimos ao Senhor. Eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, e eu oro assim por fé, profetizando a Tua vitória sobre eles, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.
que eu preciso, tu sabes. Tudo que eu anelo, tu tens. Tudo que tu tens é o melhor. Tudo que tu fazes faz bem. O que eu quero nem sempre é bom, pois nem sempre sei escolher. Mas bendito seja o dia que eu escolhi teu querer. Pra onde irei se só tu tens palavras de vida? O que farei se nada sei, se não fores meu guia? Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa. Nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus pra me guiar. Eu escolho Deus pra me mostrar o que eu não consigo enxergar, ou o que não quero aceitar. Eu escolho Deus, mesmo se doer, pois só Ele sabe bem o que fazer. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus, mesmo sem saber o que é que vai acontecer, pois Ele já sabe do final, antes do início acontecer. Eu escolho Deus, eu confio em Deus, eu prefiro Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa. Nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho Deus. Hoje eu escolho Deus.